Olá, estamos chegando aqui pelo canal 4 da NET com o programa Informação e Debate. Você nos acompanha também pelo nosso canal no YouTube da TV Floripa. Vá lá, se inscreva, clique no sininho e receba a notificação sempre que a gente postar um novo conteúdo. Vamos aos destaques de hoje. Vamos dar as informações sobre a pandemia de coronavírus no Brasil e no estado de Santa Catarina e também vamos apresentar uma matéria sobre o ato dos 25 anos do massacre de Eldorado de Carajás, que aconteceu no assentamento Os Filhos do Contestado. Ontem foi feita uma manifestação e plantio de árvores para lembrar esta data. E vamos de imediato às informações da pandemia de coronavírus no país. Tivemos nas últimas 24 horas, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, um total de 1.347 óbitos em todo o país, totalizando 374.682 óbitos desde o início da pandemia. Os casos aumentaram em 30.624, chegando a 13.973.695 casos desde o início da pandemia. No estado de Santa Catarina, foram 82 óbitos registrados nas últimas 24 horas, totalizando até agora 12.664 óbitos. E o número de casos nas últimas 24 horas no estado foi de 1.973, totalizando desde o início da pandemia 857.875 casos. Em Florianópolis, capital do estado, nós tivemos até o presente momento 851 óbitos desde o início da pandemia e a cidade teve já infectados 79.490 pessoas. A vacinação prossegue em todo o estado, num ritmo aquém do necessário. Em Florianópolis, e este deve ser a maior parte do estado, as pessoas que estão sendo vacinadas agora são aquelas que têm 65 anos ou mais. Então procure os postos de vacinação, se você está nessa faixa etária, busque a vacinação, que este é um dado muito importante para a gente tentar conter a pandemia. Em relação a Santa Catarina, até agora foram vacinados um total de 899.501 catarinenses com a primeira dose. Então, quase 900 mil catarinenses receberam a primeira dose. A segunda dose desse total aí é 377.377 pessoas receberam já a segunda dose da vacina no estado de Santa Catarina. E um alerta importante, todo o estado de Santa Catarina, inclusive a grande Florianópolis, que havia saído da fase gravíssima, tinha recuado para a fase grave, e aí tem gente que acha que a fase grave traz alguma tranquilidade. Imediatamente estamos de novo, todas as regiões do estado, todas as cidades do estado, no estágio gravíssimo da pandemia, no estágio mais grave e mais sério da pandemia, no estágio vermelho. Então, muito cuidado, porque a situação realmente é grave em todo o país e no estado de Santa Catarina voltou a ter todo o estado no estado gravíssimo da pandemia. Sobre isso, o infectologista e professor da USP, ex-presidente da Anvisa, Gonzalo Vecina, disse que se nós não tomarmos atitudes em todo o país para conter o contágio, chegaremos ao mês de agosto com mais de 600 mil óbitos no país. Então, a situação realmente complicada. Estamos aí há 24 dias com uma média de mortes acima de 2.500 pessoas dia e é preciso conter a pandemia para diminuir o número de mortes e é fundamental que a gente tome uma atitude em relação a isso. O Brasil também assumiu a liderança do número de óbitos por milhão de habitantes. O Brasil tem atualmente 1.756 óbitos para cada 1 milhão de habitantes. Em segundo lugar,
está os Estados Unidos, com 1.731 óbitos, depois vem o Peru, com 1.722 óbitos, e o México, com 1.646 óbitos. Então, em todas as Américas, em todos os países da América toda, o Brasil lidera o número de óbitos por milhão de habitantes. E olha que o Brasil não é o país mais frágil, com menos condições sanitárias que grande parte dos países das Américas. Infelizmente, a falta de uma política séria, a falta de uma política responsável por parte, especialmente, do presidente da República, ele está colocando o país nesta catástrofe humanitária e é preciso conter tudo isso. Muito bem, vamos agora então falar sobre os 25 anos de Eldorado de Carajás, o massacre de Eldorado de Carajás, que aconteceu em 17 de abril de 1996, no sudoeste do Pará, e que foram assassinados, chacinados, executados 19 sem terras naquele momento, e nos dias que se seguiram, mais 3 sem terra perderam a vida, né? Foram inicialmente hospitalizados, mas perderam a vida, totalizando 21 mortes naquela chacina de Eldorado dos Carajás. Nós tivemos no assentamento Os Filhos do Contestado, no sábado, dia 17 de abril, um ato simbólico. Era para ser um ato com um maior número de pessoas, mas em função da pandemia foi feito um ato simbólico com algumas dezenas de pessoas, com cuidado, com afastamento social e todos os cuidados sanitários, para o início de plantio de 3.500 mudas de plantas nativas que foram doadas pela APREMAVE, Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida, que tem sede em Atalanta, no Alto Vale do Itajaí, e que esteve lá junto, participando desta atividade para lembrar essa data triste que ocorreu há 25 anos atrás em Eldorado dos Carajás. Vamos ouvir as lideranças que estiveram presentes nesta atividade falando deste evento. Hoje, completando 25 anos do massacre do Eldorado dos Carajás, né? A gente está em homenagem às vítimas, né, que sofreram o massacre naquela época. E hoje, em memória, estamos aí plantando 21 mudas de árvores silvestres, né, em memória dessas vítimas. Eu acredito que muitas pessoas estão sendo massacradas também nos dias de hoje, né? Mas nós aqui estamos, num grupo reunido aqui, em memória dessas vítimas, né? Que não venha acontecer mais esses massacres e que nós possa cada um mudar um pouco, né? Nós não podemos mudar o mundo inteiro, mas com o ato de cada um de nós que aqui estamos representando essas vítimas, podemos fazer a nossa parte, né? E se todo mundo fizer dessa parte, o mundo será bem melhor, né? Meu nome é Mariana, eu sou moradora, faço parte do movimento do Sem Terra, sou do Núcleo 1. Nós estamos plantando a memória do massacre que teve em Carajás. Isso aqui é um simples exemplo, mas que todo mundo fizesse um simples ato dessa, tinha mais vida, o ar era mais puro. E não teria tanto vírus espalhando pelo mundo, porque tinha árvores purificando o ar. Então também a memória das pessoas que estão morrendo por causa do corona, não só por corona, sim da fome também, porque vem e vamos. E eu espero que os meus filhos tenham um futuro melhor, um mundo melhor do que eu tive e tenho ainda. Eu agradeço em homenagem aos que morreram e estão morrendo ainda. Eu sou a Miriam, da APREMAVE, a Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida. Tem sede aqui na região vizinha do Alto Vale do Itajaí. E nós agradecemos muito a oportunidade de poder participar desse gesto, dessa homenagem a essas pessoas, né, que foram mortas há 25 anos atrás no massacre do Carajás. Mas para a APREMAVE, esse momento tem também outros significados, né? Um significado dessa parceria que está sendo firmada aqui com o Movimento Sem Terra, com o MST, para plantar milhões de árvores ainda por Santa Catarina e pelo país. Essas árvores que serão plantadas aqui hoje, elas são
de um projeto que chama Bosques de Heidelberg no Brasil, então é uma parceria também internacional, lembrando que o nosso planeta precisa da nossa ação para que a gente possa continuar existindo. Então essas árvores significam vida, essas árvores significam combate à mudança climática e essas árvores significam, junto com essa parceria, uma possibilidade da humanidade continuar existindo e de preferência, de uma forma justa, sustentável e inclusiva. Para nós hoje, nesse dia, a gente não tem muito a comemorar, mas também, ao mesmo tempo, a gente comemora a vida, porque fazendo esse gesto hoje, nós estamos comemorando a vida. E nós do MST temos o compromisso e a tarefa de plantar árvores, cuidar do solo, plantar produtos orgânicos, produção agroecológica. Então, nesse dia, para nós do assentamento aqui, é um orgulho muito grande de estar plantando essas árvores, que eu sempre falava para o pessoal que o dia que nós conquistasse o nosso pedaço de chão, nós ia fazer isso. Então, hoje o pessoal olhava para mim de manhã e falava, o olho da Dona Ju está brilhando. E tá mesmo, porque para mim, eu sempre falava para vocês, pessoal, vamos fazer aquela área ser um sonho. E um sonho que está se tornando realidade, Nós estamos plantando as primeiras árvores que vai dar frutos para esse assentamento. Então, para nós do MST, é muito orgulho ter os companheiros aqui, a Miriam, o pessoal, nos ajudando com essas árvores que dá vida. E vida e abundância nós vamos ter aqui. Eu tenho certeza, gente. Esse assentamento vai produzir muito. E vida longa para todas as 27 famílias aqui que estão morando aqui nesse assentamento. E hoje é o dia do massacre dos companheiros que perderam a vida lutando pela terra. Então, nesse gesto, vamos plantar essas árvores, vamos cuidar, vamos dar vida a esse assentamento. Viva a reforma agrária, viva o MST, viva as famílias que lutam por um mundo diferente, para ser mais igualitário, para que todos tenham o que viver, onde viver e como viver e viver bem. Então, para nós é um dia muito feliz. Eu estou me sentindo realizada fazendo esse trabalho que a gente está fazendo hoje aqui. Muito obrigada aos companheiros que estão aqui hoje, nos ajudando nessa tarefa. Que cada família aqui do assentamento sabe que quando a gente põe essa plantinha na terra, o que significa ela para nós? Nós vamos cuidar dela, nós vamos ver ela dar frutos. Então, muito obrigada, gente. Então, companheiros, companheiras, amigos e amigas, eu sou Santim, da direção estadual e nacional do Movimento Sem Terra. Nós, junto com a Jô, somos assentados no assentamento Anita Garibaldi, em Ponte Alta, aqui perto aqui do assentamento, que se inicia aqui o assentamento Filhos do Contestado, que será um assentamento agroecológico, como já foi dito pelos companheiros e pelas companheiras. E hoje, esse dia, 17 de abril, é o Dia Internacional da Luta pela Terra e pela Reforma Agrária a nível mundial. E é o Dia Nacional da Luta pela Reforma Agrária aqui no nosso país. Isso em função, por que tem essas datas simbólicas, significativas? É em função do massacre de Eldorado e Carajás, que foi, infelizmente, tragicamente, de maneira covarde, cruel e desumana, foi executado no dia 17 de abril de 1996. As famílias, o povo sem terra, lá do Pará, estavam bloqueando uma rodovia, pressionando por assentamento das famílias, pressionando por melhores condições de vida, por alimentação, estavam na BR. E houve um acordo de desocupação da BR com o governo do estado do Pará, que era o senhor Almir Gabriel, governador do PSDB, de que viriam os ônibus, preste atenção pessoal, viriam os ônibus para levar o pessoal para um manifesto lá em Belém, na capital do Pará. Ao invés dos ônibus para levar o pessoal para a manifestação, veio a tropa de choque, a polícia militar, fortemente armada, e dos dois lados, na curva do S, de um lado e de outro, cercaram o pessoal, fizeram o cerco e de maneira cruel
de maneira covarde e desumana, atiraram sem dó e sem piedade contra homens, mulheres, idosos e crianças. Assassinaram covardemente 21 pessoas inocentes. Estavam lutando nada mais, nada menos do que por um pedaço de chão, para trabalhar, para produzir, para poder sustentar com dignidade a sua família. Esse foi o massacre de Eduardo de Carajás. Uma crueldade, uma covardia sem tamanha. Por isso repercutiu no mundo o massacre. E hoje, então, o 17 de abril, é o Dia Internacional da Luta pela Terra e por Dignidade no Campo, no mundo todo. E é o Dia Nacional da Reforma Agrária no Brasil. O presidente Fernando Henrique Cardoso, de certo por desencargo de consciência, no final do seu governo, decretou esse dia como sendo o Dia Nacional da Reforma Agrária. É uma data oficial no Brasil. Preste atenção, é uma data oficial. Não é feriado, mas é uma data oficial. Muita pouca gente sabe. Inclusive nós do MST, há 2 anos atrás, fizemos até um cartaz para que a nossa base soubesse que é o Dia Nacional da Reforma Agrária do Brasil. Não é pouca coisa. É um reconhecimento da necessidade, da legitimidade, da importância e da questão vital que é a realização da reforma agrária no nosso país. Então hoje, como os companheiros e companheiras colocaram muito bem, não é um dia de comemorar. Não temos nada a comemorar. Nós estamos protestando contra aquele massacre e esse gesto de plantar as árvores nativas. Em todo o Brasil estamos fazendo nesse dia e no dia 21 de abril agora. É um gesto de solidariedade, é uma homenagem a todos aqueles que foram massacrados. Inclusive o Ziel Alves Pereira, que era um jovem de 18 anos, nem tinha completado 18 anos, e era a liderança principal do acampamento. E ele foi brutalmente e covardemente assassinado pela polícia militar. A cada tortura que faziam a ele lá, do lado de baixo da rodovia, no mato, ele gritava, viva o MST! E eles mais torturavam, mais batiam e diziam, repita, diga viva o MST agora. E ele dizia, viva o MST! Repetiu umas 10 vezes, até que estouraram a cabeça dele com uma 12. Covardes, covardes, assassinos, covardes, desumanos, como é o presidente que nós temos hoje no Brasil, Bolsonaro. Um covarde, um genocida, um irresponsável, um desumano, que por não ter tomado as medidas que devia, já temos aí quase 400 mil mortes pelo coronavírus. Esse plantio dessas árvores também é em homenagem a essas vítimas e a todos e todas que continuam sendo massacrados nesse país, no campo e na cidade. Então a gente homenageia, traz essa memória e reafirmamos, para concluir, firme e forte, o nosso compromisso com a reforma agrária popular, que a reforma agrária popular quer dizer a democratização da terra, a produção de alimentos saudáveis, o cuidado com a natureza, o cuidado com as pessoas e a luta por um desenvolvimento sustentável, onde a gente possa viver, sobreviver, ter trabalho, ter renda, condição digna de vida, mas respeitando a natureza. Porque sem a natureza, nós não somos nada. Então esse é um exemplo que nós estamos dando, e nós, como a Jo falou e demais falaram, em 10 anos nós temos uma meta no Brasil, de plantar pelo menos 100 milhões de árvores nativas e frutíferas em 10 anos. Aqui em Santa Catarina, a meta do MST são 4 milhões de árvores. Então hoje, digamos assim, é um pontapé aqui, no assentamento Filho do Contestado, que vai ser todo povoado nas partes que merece ser, com as árvores nativas e frutíferas. Reafirmo então esse compromisso nosso, do Movimento Sem Terra, dessas entidades, e agradecemos imensamente, com muita gratidão, a Miriam, ao Victor, ao Vitor, a Gabriela, o povo da Premave, que doaram as mudas.
eles nos doaram 3.500 mudas. Então, Miriam, gratidão à Premave por esse gesto maravilhoso, esse gesto lindo, essa aliança, essa parceria, que não vai terminar por aqui. Nós vamos ter muitas jornadas dessa ao longo desses 10 anos, que temos essas metas para cumprir e que vamos cumprir conscientemente. Não vamos cumprir porque é uma obrigação, uma meta ou um número. Nós vamos cumprir conscientemente. Então deixo aqui um abraço a todos e a todas, desejando que agora, desse dia de abril, 17 de abril, e até o dia 30 de abril, para que todos saibam, nós vamos fazer a parada pela vida no campo brasileiro, porque a partir de hoje nós vamos nos conter nos nossos territórios, fechar, não sair, só do extremamente necessário. Para dar um exemplo para a sociedade, que vai ser a única forma de conter, é uma parada no Brasil de pelo menos 20 dias. Fechar tudo, tipo uma greve geral. Aí nós vamos conseguir segurar a pandemia. Caso contrário, milhares e milhares de vidas ainda, infelizmente, serão ceifadas. Então, muito obrigado, um grande abraço a todos e a todas. Seguimos firmes no compromisso com a nossa luta e, principalmente, hoje, o compromisso principal é em defesa da vida. MST! A luta é pra valer! Vacina quando? Já! Vacina quando? Já! Auxílio emergencial de R$600 quando? Já! Fora Bolsonaro quando? Já! Fora Bolsonaro quando? Já! A importante atividade realizada no município de São Cristóvão do Sul e no Planalto Norte, em direção ao Planalto Norte, para lembrar essa data. Eldorado Carajás é um símbolo, é um marco de tão grave é a situação do campo e a violência no campo. Mas não é o único momento. De 1985 a 2020, foram registrados 1.973 assassinatos no campo. A impunidade é algo extremamente grave nisso tudo. Apenas 122 casos foram julgados. Apenas 6% dos casos foram a julgamento. Do que foi a julgamento, apenas 35 mandantes foram condenados, independente da pena. Mais severa, menos severa, que a gente não está entrando nesses números, mas apenas 35 mandantes foram condenados e 105 executores foram condenados. Em Eldorado dos Carajás, dos 155 policiais que participaram da ação, foram condenados. Num primeiro julgamento, aliás, todos foram inocentados, ninguém foi condenado. A repercussão internacional e nacional desse caso foi grave e houve um segundo julgamento e foi condenado o coronel Mário Pantoja a 228 anos de prisão. Ele só foi preso em 2012 e em 2018, por problemas de saúde, alegando problemas de saúde, conseguiu prisão domiciliar. Então ficou menos de 6 anos preso. O segundo condenado a 158 anos de prisão foi o Major José Maria Pereira de Oliveira, que foi condenado a 158 anos de prisão e também, em 2018, recebeu o benefício da prisão domiciliar alegando problemas de saúde. Então, isso mostra o quanto há impunidade em relação aos crimes na questão agrária no Brasil e quanto nós estamos atrasados em relação à reforma agrária. Outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, fizeram a sua reforma agrária. Aqui não. A terra foi concentrada, os grileiros são uma marca da questão agrária no país, aqueles que grilavam as terras que não eram suas, expulsavam camponeses, índios, enfim, e tomavam conta da terra. Esta é uma marca do Brasil e esta é a marca da fome também, da miséria, porque 70% do alimento produzido no nosso país, que vai para a mesa do brasileiro, é produzido pelo pequeno agricultor, né? E o grande latifúndio produz soja e produz gado. Então, é uma situação que a gente precisa mudar e o Brasil precisa andar muito em relação a tudo isso. Nós vamos agora, finalizando o nosso programa, anunciar na sequência
o filme Eldorado dos Carajás, 10 anos, que faz um resgate do que aconteceu no dia 17 de abril de 1996. E se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, assista esse filme que foi produzido por catarinenses e que ouviu as pessoas que estiveram lá, participaram e foram vítimas dessa situação e autoridades que falaram sobre esse tema. Na sequência, depois do Informação e Debate, então, você acompanha o filme Eldorado de Carajás, 10 anos. Muito obrigado pela sua companhia e a gente volta amanhã aqui na TV Floripa.